Eles estão provocando o Flamengo antes do jogo, né? Quem morre de véspera é Peru. Cole Palmer, craque do time do Chelsea, e o Andrei Santos, que estava no Strasbourg da França e voltou agora para o Chelsea, deram uma provocada no Flamengo nesta quinta-feira, véspera do jogo contra o Chelsea, nesta sexta, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Eu achei que pegou mal. O Cole Palmer disse que tem um tio que mora no Brasil que pediu um gol contra o Flamengo. Desnecessário. Já o Andrei Santos, que jogou no Vasco, falou, não, eu quero fazer um gol com o Flamengo, contra o Flamengo, aquela coisa toda. Estão falando demais. Olha só, eu acho uma estratégia arriscada essa do Chelsea. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve, meus amigos, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, claro que a gente vai falar na manhã desta sexta-feira sobre o grande jogo desta tarde, às 3 no horário de Brasília, entre Flamengo e Chelsea. E os caras estão provocando o Flamengo, gente. Diferentemente do Enzo Maresca, técnico do Chelsea, que disse que o Flamengo é uma boa equipe, que tem bons jogadores, tal, legal, ele foi cordato. Diferentemente do Cole Palmer, que é o craque do time, meio-campista, jogador da seleção inglesa, inclusive, que fez gol na final da Euro contra a Espanha no ano passado, né? A Espanha venceu aquele jogo sobre a Inglaterra por 2-1. Ele falou que não, tem um tio que mora há 10 anos no Brasil, que gostaria que eu fizesse um gol contra o Flamengo, e até o Andrei Santos, ex-Vasco, deu uma provocada no Flamengo também, que espera que entre em campo, não deve ser titular, e que marque um gol contra o Flamengo, uma vez que ele jogou no Vasco da Gama. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, apontando sua câmera para o QR Code que está aqui na tela, e aí você vai fazer o seu login, ou então vai fazer o seu cadastro, e terá acesso às melhores oportunidades do mercado. O que quer dizer o seguinte, para esse jogo entre Flamengo e Chelsea, tem uma especial em BandBet Multiplica, com odds turbinadas para você, com empate ou vitória do Flamengo e o Pedro indo às redes. Uma especial sem igual no mercado de bets. Você pode comparar, tá? Então, é uma especial imperdível com o BandBet Multiplica, que é uma combinadinha, que eu já falei para você, com odds turbinadas sem iguais no mercado. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Bom, retomando o tema deste vídeo, que é o Flamengo contra o Chelsea, eu achei deselegante, no mínimo, as declarações do Cole Palmer e do Andrei Santos. Quando o cara fala isso, ele tem que se garantir no campo, né? Vejamos se vão conseguir. Mas o Cole Palmer, né? Porque o Andrei Santos foi meio patético nessa história, nem titular do Chelsea ele é. Ele foi contratado pelo Chelsea e estava emprestado ao Strasbourg, né? Da França, fez um belo campeonato francês, a equipe terminou em 7º lugar, a Ligue 1 e tal. Mas convenhamos, né? Foi ali no embalo, tal, jogou no Vasco, tal, aquela coisa toda. Mas o Cole Palmer, eu acho que não precisava fazer isso não. Tá? Dá jogo? Dá, pessoal. Dá jogo. Não vou falar aqui que o Flamengo seja franco favorito, senão eu estarei te enganando. É um jogo muito complicado, evidentemente. O Chelsea, como eu disse, é treinado pelo técnico Enzo Maresca, um italiano que dirigiu o Leicester, né? E há uma temporada está no comando do Chelsea. Começou muito mal, aliás, pelos Blues de Londres, e aí melhorou na fase final da temporada. A equipe, inclusive, conseguiu a classificação para a UEFA Champions League via campeonato inglês e ganhou a Conference League, né? O que era meio que uma obrigação para a equipe ali do sudoeste de Londres. A gente vai falar como joga esse Chelsea, e é o seguinte, o Maresca disse na entrevista coletiva pré-jogo
que a tendência é que ele faça um rodízio de jogadores contra o Flamengo. Palavras dele, não mudando 10 ou 11 jogadores, mas de 4 a 5 atletas. Vamos lá. É legal a gente gerenciar expectativas por aqui. Eu acho, tá, o que ele vai fazer é o seguinte, o goleiro é o Robert Sanchez, que é mais ou menos, né? O Chelsea já teve o lendário Peter Cech, né, campeão europeu em 2012 pela equipe, e o Robert Sanchez, que é espanhol, nem se compara, né? Na lateral direita, Reece James, um jogador que convive com lesões, é muito bom, jogador da seleção inglesa, e ele pode ser substituído, eu acho que vai acontecer isso, apenas um palpite, pelo Gusto, jogador que também é da seleção, só que da seleção francesa. Cara, é ali quase no mesmo nível, tá? Então assim, você já vê, vai fazer um rodízio, o time vai piorar? Mais ou menos. O miolo de zaga, que atuou contra o LAFC, tinha Aderabioyo e Colwill. Eu acho que o Aderabioyo vai sair para a entrada do Chalobah. Então mantém o nível aí também. E o lateral esquerdo vai ser o Cucurella, né, jogador espanhol. Aí no meio de campo começa o negócio, né? Porque contra o LAFC, o Maresca entrou com o Moisés Caicedo, jogador da seleção equatoriana, que é um baita jogador, e o Lavia, jogador belga. Eu acho que ele vai colocar o Enzo Fernandes de saída, o jogador que entrou contra os norte-americanos e acabou fazendo um gol no segundo tempo. Aí é brincadeira, né, cara? Caicedo e Enzo Fernandes, ex-jogador do River, pelo qual o Flamengo já se interessou e acabou indo para o Benfica para depois ser negociado com o Chelsea. Ele é campeão mundial pela seleção da Argentina no Catar, né? E aí mais à frente, o falastrão Cole Palmer, que é o cérebro do time. Esse meio-campo tem muita qualidade, cara. Moisés Caicedo, Enzo Fernandes e Cole Palmer. E aí os pontas devem ser Pedro Neto, português, que fez gol contra o LA, e o Madueke, tá? Contra o LA, ele trocou os pontas de lugar. O Pedro Neto, que geralmente joga pelo lado esquerdo, já foi até centroavante nessa temporada pelo Chelsea, jogou pelo lado direito, e o Madueke foi lá para a esquerda. Madueke, para quem não sabe, foi um dos poucos que se salvaram daquele vexame na Inglaterra recentemente, na vitória, melhor dizendo, em Barcelona, só por 1-0 sobre a seleção de Andorra. É o Madueke que deu assistência para o Harry Kane marcar o gol da vitória inglesa. E no comando do ataque, eu acho que é uma má notícia para o Flamengo, né? O Nicolas Jackson, senegalês, foi titular contra o Los Angeles. Acho um jogador bem mais ou menos, mas o Dilep, que entrou no segundo tempo daquela partida, deve ser o titular. Ele veio do Ipswich, né? Fez uma belíssima Premier League, tem 12 gols na temporada, e ele é melhor do que o Jackson, tá? Então, assim, ele vai rodiziar? Vai, mas tem muita qualidade no banco de reservas. Dá para jogar? Tem jogo? Tem. Mas vamos manter o pé no chão. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.